Hello, pessoal, tudo bom com vocês, meninos? Espero que esteja tudo bem, que vocês tenham tido uma ótima semana. Lógico que vocês já sabem, né, que essa aula é só para vocês. Meu nome é Juliana. A gente está falando aqui da aula de administração de recursos materiais e patrimoniais. Aí a gente vai dar continuidade ao que é o tema da aula passada, que foi classificação de materiais. A gente vai dar continuidade e vocês vão ver agora nessa aula, acredito eu, ainda vai dar para ver nesse vídeo ou no próximo, alguns tipos de classificação e alguns cálculos que a gente tem que saber fazer dessa classificação, certo? Então a gente vai começar falando sobre essas classificações. Eu vou dar uma revisada final só nessa questão aqui do produto final, que é para basicamente justamente para finalizar a aula passada, as questões da aula passada. E com isso a gente vai inicia a classificação mesmo, os tipos de classificação, e a gente vai ver os cálculos da curva ABC. E no final a gente entra com a aula online com vocês para a gente tirar essas dúvidas melhores, tá bom? Então, vou fazer esse vídeo, eu acho que vai dar mais esse outro vídeo e a gente continua amanhã nas aulas online para vocês terem mais contato com esse novo conteúdo, tá? Então, a gente, só para relembrar o que a gente finalizou na aula passada. A gente finalizou na aula passada as etapas da classificação. E quais são essas etapas? A gente viu todas as etapas e que a primeira, só para lembrar, é a catalogação, aí a gente vai para a simplificação, aí depois a gente tem a descrição dos itens, tem a normatização, tem a padronização e, por último, a codificação. Então, a gente vai finalizar essa classificação, essas etapas de classificação, como? Com um produto final classificado. A gente vai ter um catálogo, a gente vai ter uma lista, umas normas, a gente vai ter um cadastro de todos os itens que a gente possui no nosso estoque, certo? A gente está tratando aqui de estoque, gente. A gente está tratando aqui de armazenagem, armazenamento. A gente está tratando desses itens aqui para a gente ter a ideia da nossa classificação. Então, a gente tem um catálogo simplificado, com itens identificados, codificados, normalizados e padronizados. E a gente vem ressaltar mais uma vez, nem sempre todas as etapas mencionadas são cumpridas. Logo, um gestor pode adquirir um produto já padronizado, o que irá exigir apenas a identificação e a codificação. Por isso que eu disse para vocês, a gente, às vezes, já pega um produto, e a maioria das lojas hoje em dia é desta forma, quando elas trabalham com estoque. Ela pega um produto que já é padronizado, que já vem de uma indústria, que já é industrializado, que já tem aquele código de barras, aquele código já com todas as características dela. E o que a empresa faz? O que essa consultoria ela vai fazer? Ela vai só identificar o produto, ou seja, aquela primeira fase lá, que é o quê? Vou catalogar o produto e vou identificá-los, dar características, porque essas características, como a gente já vem frisando na classificação, são características que vão ser utilizadas por você, vão ser criadas e sopesadas, né? Vou verificar qual é a melhor ou não classificação por você. Por você que eu digo empresa, por você que vai utilizar esse sistema de classificação. Então, eu vou catalogar, eu vou simplificar e identificar esses produtos que estão chegando na minha loja, que estão chegando no meu estoque. Então, eu identifico eles, faço essa simplificação e depois eu somente codifico. Eu coloco aquele código que está lá de barras, aquela numeração que já existe, de acordo com a minha classificação. Eu tenho um sistema que codifica e lê esse produto e vai me dar as características desse produto assim que ele efetuar essa leitura. E eu falo leitura, no caso, se no sistema de código de barras ou uma leitura infravermelha que existe nesse sentido. Então, gente, aqui a classificação é uma coisa simples que a gente tem para identificar, para eu saber o que eu tenho no meu estoque. Por que a classificação é importante? Lembram-se da classificação que ela tem que ser flexível, abrangente e tem que ser descritiva, flexível, abrangente
e tem que ser mais uma característica, gente, que eu esqueci. São 3, tá? Mas aí a gente já reforça essa ideia aqui das características dela. Mas eu tenho que ter essa ideia da classificação. Então, eu utilizo uma classificação desta forma para ela atender todas as minhas necessidades. Então, ela atendendo as minhas necessidades, eu tenho prática. É isso. Então, gente, eu tenho uma classificação que ela tem que ser abrangente, flexível e prática. Eu tenho que ter uma classificação desta forma, porque ela tem que me atender como empresa, como cliente que eu digo dessa codificação. Eu tenho que ter essa familiaridade com essa classificação. Então, eu vou utilizar a classificação que eu quero, que a gente vai ver agora alguns tipos de classificação que foram já estudadas e que já foram empregadas para facilitar essa codificação que você faz, para facilitar a separação que você faz desses materiais no seu estoque. A gente classifica os bens, os itens que estão no estoque, que estão no seu patrimônio. Você faz o inventário do seu estoque, de toda a mercadoria, de todo o produto que você tem contato. É isso que você tem na sua classificação. Então, você daí gera um catálogo. Esse catálogo vai constar todos os produtos, todas as mercadorias, todas as matérias-primas, tudo que eu preciso, que eu tenho dentro da minha empresa para produzir, para trabalhar, para gerar riquezas. Então, é isso que é a questão da classificação. É para ter um controle. Eu classifico para eu ter um controle de acordo com as minhas necessidades internas. Então, aqui eu não tenho que seguir todas essas etapas. Eu vou seguir uma etapa se eu quiser, se eu precisar, se eu necessitar seguir alguma regra, por exemplo, de uma Anvisa, porque o produto que eu estou utilizando é um produto que segue regras de normatização da Anvisa. Então, aí eu vou ter que normalizar. Mas se eu não tiver essas questões, eu vou só identifico o produto, identifico aqui o produto, vejo quais são as características dele e já codifico, porque o próprio sistema, essa inovação e essas comunicações e intercomunicações que tem entre os produtos, por conta desse código de barras que já te fornece essas características, faz você não precisar você passar essa fase, pular essas fases de normalização e padronização. Então, você às vezes vai só codificar o produto, você identifica o produto, vê o que esse produto é, vê qual o dimensionamento dele, você vê o que ele é, certo? Em que área ele está, e depois disso você joga para a codificação. Você traz números, letras que vão traduzir essa sua classificação. Aí a gente volta aqui, vai começar agora os tipos de classificação. Quais são os tipos de classificação dos meus materiais? Dos meus materiais, que é aquilo que eu tenho no meu estoque, que eu utilizo para produzir, que eu utilizo para fazer funcionar a minha empresa. Qual é essa classificação que eu utilizo? Os tipos de classificação são determinados em razão das informações gerenciais, ou seja, o setor, cada empresa, cada gerência vai fazer uma classificação da sua empresa. Gerência que eu falo, gente, é uma interna, porque se você tiver várias classificações dentro de uma mesma empresa, isso causa conflito. Então, você tem uma mesma gerência, o mesmo pensamento, uma cúpula que vai decidir como e qual classificação eu vou utilizar. Por isso que os tipos de classificações são determinados em razão das informações gerenciais. Aí o que é essa gerência? Eu tenho uma pessoa que vai ditar qual é a classificação e eu tenho outras gerências. Eu tenho o meu setor interno da empresa que me fala, olha, se eu utilizo esse material aqui como de escritório, é de escritório. Não, esse material aqui é para produto acabado. Esse outro material aqui é para produto inicial, é uma matéria-prima. Não, este produto aqui, ele é perigoso. Não, esse produto. Então, são as informações gerenciais de cada setor que vão ser absorvidas pelo setor de administração de materiais para efetuar essa classificação, para ver qual é a classificação que se adequa melhor à sua empresa. Então, por isso que é a necessidade de saber, de fazer a classificação de acordo com as informações gerenciais. Mas aí as informações gerenciais são suas, são da sua gerência e da sua empresa, você que vai determinar. Aí a gente vê que na literatura, ou seja,
nos livros, nos autores que falam sobre administração de material, eles trazem 8 tipos de classificações. Mas isso significa, professora, eu só vou poder utilizar essas 8? Não. Você vai classificar de acordo com a sua necessidade, certo? Você pode criar uma classificação, não tem problema. Essa aqui é o que a doutrina, do que a literatura, o que os autores falam, que já vem sendo empregada e que é utilizada. Aí a gente tem a classificação de possibilidade de fazer ou comprar, uma classificação por demanda, classificação por aplicação na organização, por periculosidade, por perecibilidade, por importância operacional, que é a classificação XYZ, por valor econômico, que é a classificação ABC, e a classificação permanente versus consumo. Eu não falei detalhe cada uma delas, porque a gente vai falar agora individualmente de cada uma. A gente vai falar de cada dessas classificações que a doutrina traz para a gente, que a literatura, os autores falam para a gente dessas, no caso dessas classificações. A primeira é a possibilidade de fazer ou comprar. Eu tenho aqui a possibilidade de fazer ou comprar o meu produto que está em estoque, a minha matéria que está em estoque. Então, pessoal, a possibilidade de fazer ou comprar é uma categoria, é um tipo de classificação que é utilizada pelos nossos literários da administração de materiais. Aí eles utilizam essa classificação com 2 categorias. Lógico, o próprio nome já vai falando, possibilidade de fazer ou comprar. Então eu vou dividir dentro dessa minha classificação, que eu posso utilizar dos meus materiais, dos meus recursos que eu tenho no meu estoque, eu posso fazer os produtos que podem ser internamente produzidos e os que devem ser comprados no mercado. Ou seja, eu tenho uma matéria-prima que essa matéria-prima serve para fazer um produto desde o começo. Mas eu tenho outra que não é matéria-prima, é já um recurso pronto, que é, por exemplo, uma cadeira que eu revendo. Vamos lá dar um exemplo no caso dessas 2 categorias. Eu trabalho numa loja de móveis, certo? Eu revendo móveis. Eu tenho os móveis prontos e tenho minha fabricação de móveis. Aí eu tenho os móveis que podem ser produzidos internamente, porque eu estou numa moveleira. Então, para eu produzir o móvel, o que eu tenho que ter no meu estoque? Madeira, vamos falar de mesa, certo? Mais fácil compreensão. Então, eu tenho uma mesa. Então, essa mesa, eu vou utilizar o que para fazer ela? Madeira. Então, o meu produto no estoque vai estar lá classificado como possibilidade de fazer. Ele vai estar um nome lá, um número, gente. E a ideia aqui da classificação é a ideia da codificação. Lembrem-se, eu estou codificando. Então, se eu estou codificando, eu tenho que dar uma letra, um nome, tenho que dar alguma coisa, alguma identificação para aquela minha classificação. Aí eu vou classificá-los. Eu vou identificá-los primeiro, como se fosse, por exemplo, aqui, possibilidade de fazer ou comprar. Letra A para fazer, letra B para comprar. Então, madeira é um produto A, porque ela não pode ser produzida internamente, ela tem que ser comprada no mercado, madeira, né? Ou então, se eu já tiver uma questão de ter como é que se fala, gente, que é uma madeireira que vai fazer que tira a madeira da natureza, no caso. Então, eu posso produzir madeira internamente? Eu tenho aquela madeira? Tenho. Então, eu tenho como fazer. Então, ela é minha matéria-prima e ela pode ser produzida internamente. Agora, se eu não tenho madeira e eu tenho que comprar essa madeira do mercado, eu vou botar que devem ser comprados no mercado, aquela madeira. Porque existem madeiras que eu compro, existem madeiras que eu posso produzir. E é a mesma ideia. Eu tenho um móvel que eu posso produzir, que é o móvel cadeira. Então, aquela cadeira que está no meu estoque, ela vai ser o quê? Produzida internamente ou comprada no mercado? Pode ser as duas, vai depender do modelo, da identificação. Então, eu tenho uma cadeira que ela pode ser produzida internamente, vai ser classificada como A, ou ela pode ser comprada no mercado para ser revendida e vai ser classificada como B. Se vocês entenderem melhor a ideia, agora dá para entender. Eu tenho possibilidade de fazer esse produto aqui internamente. Eu preciso de cadeiras no meu estoque. Eu preciso de cadeiras como mercadorias. Aí a gente vem e tem uma cadeira, modelos de cadeira, vários. Esse modelo determinado de cadeira, eu preciso comprar ou eu posso produzir internamente? Não, essa cadeira eu posso produzir. Eu tenho madeira aqui, que eu sou uma madeireira, eu tenho madeira de reserva, e eu vou fazer móveis planejados com essa madeira.
Beleza. Então, ela é um que pode ser produzido internamente. Agora, eu tenho uma outra cadeira que eu não consigo produzir internamente. Aí eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que ir a uma loja para comprar aquela madeira, comprar aquela cadeira, desculpa. Eu vou comprar aquela cadeira de outro fornecedor. Então, ela vai ser um produto B, que devem ser comprados no mercado. E eu tenho duas estratégias. É a mesma ideia aqui, a verticalização e a horizontalização. A verticalização, a empresa, o órgão público, produz internamente todos os materiais necessários à sua gestão. Eu tenho uma verticalização. Tudo aquilo que eu necessito para produzir, tudo aquilo que eu necessito dentro da minha gestão, tudo aquilo que eu preciso, eu tenho internamente, eu posso fazê-lo. Eu tenho. É como se eu tivesse uma empresa que essa minha marcenaria, ela não te precisasse comprar nenhum pedido, nenhum móvel, nenhuma cadeira externa. Então, eu tenho a verticalização dentro dessa minha possibilidade de fazer ou comprar. Agora, já a horizontalização é a ideia de eu ter no meu catálogo, na minha possibilidade de vendas, uma matéria, uma cadeira que eu não produzo. Aí eu tenho que ir atrás de um fornecedor, então eu vou comprar materiais de terceiro para suprir a minha demanda. E aqui entendam, gente, materiais é tudo aquilo que está no seu estoque, que é necessário para você fazer a sua atividade. Tudo aquilo que eu preciso fazer. Uma ideia aqui da estratégia da horizontalização, por exemplo, são materiais de escritório. Sempre serão horizontalizados, porque você nunca, quase nunca numa empresa, você vai produzir papel, produzir canetas, produzir grampeadores. Então, essa é a ideia aqui da horizontalização. Agora, eu tenho a verticalização, que é quando eu internamente produzo todos os materiais que eu utilizo, que estão lá disponíveis no meu estoque, tá? Essa é a possibilidade de fazer ou não fazer, ou comprar. Aí a possibilidade de fazer na verticalização, o que ela é? As vantagens de eu verticalizar essa possibilidade de classificação. É a vantagem da independência de terceiros, maiores lucros e manutenção de tecnologias próprias. Ou seja, eu produzo aquilo que eu preciso para vender. Eu produzo aquele meu material, eu produzo aquele meu recurso. Então, se eu produzo esse recurso, eu não dependo de terceiro. Então, eu não dependo de outra pessoa para fazer, para ter um prazo, para ter uma demanda. Então, eu mesmo vou produzir essa demanda, essa oferta. E eu mesmo vou ter maior lucro, porque quando você faz você mesmo, você verifica que fica mais barato. Por quê? Porque não tem a margem de lucro que aquela empresa vai colocar no produto, na venda desse produto, né, do valor do produto. Porque a empresa mesmo te vendendo com esse produto que você tem que comprar, essa matéria-prima, esse recurso, você tem que ver que ele sempre vai embutir um preço dele, uma parcela de lucro. Então, você acaba tendo maiores lucros, menos despesa, quando você faz a verticalização e você mesmo produz toda o seu recurso material que você utiliza dentro da sua organização. A desvantagem é a perda de flexibilidade e maiores custos e investimentos. Por que investimentos maior custo? Porque se eu produzo, eu tenho sempre que investir para ver uma melhor maneira de produzir mais por menos. Então, eu tenho que sempre investir, procurar novas tecnologias, procurar novos tipos de formato que possibilitem esse aumento na minha produção. E perda da flexibilidade, porque você perde a diversificação. Você fica com um produto só que é fabricado internamente. Porque quanto maior a variedade de produtos, maior o seu custo de produção. Então, você quer diminuir custo de produção, então você às vezes padroniza. E a padronização é contrária à flexibilização. Então, você acaba perdendo com a flexibilização, com a diversidade de produtos, tá? E a horizontalização, aqui é a ideia de comprar de outros. Então, é a vantagem dele, é o aumento de flexibilidade organizacional e menores custos, porque se eu estou comprando de outros, eu tenho uma gama maior de variedades de produtos, de materiais que eu posso ter acesso para ter no meu estoque, que eu necessito, que vai me atender. E menores custos, porque eu não tenho como, para que produzir, não tenho essa produção, não tenho essa linha de produção, essa linha de investimento. Então, gera menores custos. E as desvantagens é a perda de controle tecnológico,
e dependência de terceiros e lucros reduzidos. Por quê? Porque é a mesma ideia das vantagens dos outros. Se eu tenho que comprar dos outros, eu perco o meu controle tecnológico, porque às vezes eu não sei se a pessoa está utilizando melhor, a maneira mais correta, a melhor maneira de fazer aquele produto, e eu não sei, e também a ideia da dependência de terceiros, porque eu vou depender da produção desse meu fornecedor, eu vou depender do que ele estará produzindo, da quantidade que ele vai estar produzindo, do tempo que ele demora para produzir. Então, é uma dependência muito grande dos terceiros, daquele que vai te fornecer esse produto. E o lucro é reduzido porque aquele produto vai estar embutido um preço que você já vai estar com uma despesa, um custo inicialmente dentro da sua organização, tá? Aí a gente tem a classificação por demanda. Por demanda é a ideia aqui dos materiais de estoque e os materiais de não estoque, certo? Aí você vai classificar os seus itens lá naquela ideia inicial que a gente teve da codificação, do inventário, da tipificação. Aí você vai codificar agora. Beleza, agora como é que eu vou querer classificar? Não, eu vou botar aqui os materiais de estoque e os materiais de não estoque. Os de estoque vão ficar com o número 1 e o de não estoque número 2. E o que são os materiais de estoque? São os materiais que se observa uma previsibilidade de demanda pela organização e por isso devem ser planejados para serem estocados. Então, eu tenho uma demanda daquele produto, eu tenho uma demanda grande daquele tipo de produto, daquele tipo de serviço que eu estou utilizando, que eu estou vendendo. Então, eu tenho uma previsibilidade de demanda. Por que eu tenho previsibilidade? Porque eu tenho controle desse produto. Então, eu vou organizá-lo por uma previsibilidade da demanda da organização. Então, eu vou ter um planejamento de estocagem dele. Eu vou saber quanto tempo aquele produto vai ficar no meu estoque e qual é o fluxo de saída dele. Por isso, eu vou classificá-lo como materiais de estoque. E os materiais de não estoque são aqueles objetos que não se pode prever quando serão demandados. Logo, não precisam ser armazenados, dependendo de um pedido do usuário para que ocorra a aquisição. Esses materiais de não estoque são aqueles pontuais, são aqueles que eu não preciso ter no meu estoque para suprir uma demanda que me foi mandada. Eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque essa demanda é baixa. Eu não tenho alta demanda dele, eu não tenho um pedido recorrente, não me solicitam aquele produto, aquele recurso semanalmente ou diariamente. Como não me solicitam, eu posso me dar o estoque ao luxo de não ter ele no estoque e somente pedi-lo, somente ir comprá-lo quando houver uma demanda. Então, por isso que são de não estoques, tá? Eu não sei prever, não se pode prever quando eu vou ser demandado, quando aquele setor daquela organização vai me pedir aquele material, aquele recurso. Então, por eu não saber quando ele vai me pedir, eu posso não ter ele no meu estoque. Por quê? Porque se eu manter algo no estoque, gente, que não sai, é custo. Que é isso que a gente vai ver quando a gente estiver tratando de estoque especificadamente. Um produto parado no estoque é custo. Então, eu estou aqui otimizando o meu estoque para justamente não ter custos, para diminuir essa questão dos custos internamente, tá? E, pessoal, se tiverem dúvidas, lembrem-se, mandem perguntas aqui no próprio vídeo, nos comentários ou na aula do WhatsApp que a gente vai ter, tá? Então, eu tenho a questão da classificação por demanda. Como é essa classificação por demanda? Eu tenho os materiais de estoques e os materiais de não estoque. Os de estoque, previsibilidade de demanda, ressuprimento automático. O que é ressuprir automático, gente? Como eu já tenho demanda e essa demanda é previsível, então eu já sei quando comprar, o período e a quantidade que eu vou comprar. Então, é ressuprimento automático. Eu vou só ressuprir, eu vou só reabastecer aquele meu estoque com aquele material de tempos em tempos, de acordo com essa previsibilidade de demanda, porque eu já sei quando e quanto eu vou precisar daquele material para suprir as minhas demandas. Então, por isso que é previsibilidade de demanda, um ressuprimento automático. Já os materiais de não estoque é uma imprevisibilidade de demanda, porque eu não tenho uma constante demanda deles. Eu não sei quando eu vou precisar daquele material.
Então, é imprevisível a demanda. E é uma requisição específica. Eu não preciso estar suprindo meu estoque com aquele material. Eu posso pedir, solicitar aquele material apenas quando o setor me solicitar. Eu não preciso de continuamente, rotineiramente, eu ir abastecer aquele meu estoque, o meu armazém com um produto, já que ele não é de uso diário, que ele não utiliza todo o tempo dele, que eu não tenho uma demanda constante desse produto, desse material. Por isso, essa questão da requisição específica. É aquele produto que eu não tenho costume de ser pedido. Se ele não é costumeiramente pedido, então não preciso ter ele no meu estoque. Então, são materiais de não estoque, certo? E como o tempo está dando aqui do vídeo, gente, eu vou terminar aqui essa parte, certo? Que a gente vê as duas tipos de classificação, que foi a por demanda aqui, a primeira, e a de possibilidade de fazer ou comprar, certo? A gente viu essas duas demandas nessa aula, deu uma revisada no finalzinho da aula passada e vai dar continuidade agora na próxima, que é por aplicação na organização. Continuo reforçando, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem participar, falar alguma coisa, podem vir aqui no WhatsApp e conversar, que a gente vai tratar desses assuntos, tá? Obrigada, até logo.